E aí galera, beleza? Papo de Criança de volta, quarto vídeo da temporada. E conforme eu contei pra vocês no primeiro vídeo, essa é uma temporada especial porque a gente vai convidar uma galera pra vir conversar com vocês. E hoje a gente conta com a participação da Pri querida, Priscila Lima, psicopedagoga, manauara, delícia, pesquisadora, doutoranda, entende tudo de desenvolvimento infantil, psicopedagoga e vai explicar hoje pra gente o que é a psicopedagogia. Bom, hoje eu convidei a Priscila para vir aqui contar pra gente o que é a psicopedagogia, porque muitas vezes as pessoas não têm a menor ideia do que se trata e encaminham as crianças para os consultórios psicopedagógicos sem ter ideia do que faz o profissional. Então, Pri, queria que você começasse contando pra gente, primeiro o que você faz da vida, quem é você, e já emenda falando o que é finalmente a psicopedagogia para a galera de casa entender a importância dessa área. Domitila, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar no Papo de Criança, né? Porque eu sou audiência do Papo de Criança, eu tô lá do outro lado, no norte, assistindo, vendo, acompanhando os assuntos e principalmente compartilhando, porque todo mundo precisa também ouvir um pouquinho, conhecer. Por exemplo, semana passada, 5 sinais foi maravilhoso, né? Então, assim, dá sempre uma cutucadinha. Então, eu sou psicopedagoga, sou doutoranda, trabalho com pesquisa na área de infância e desenvolvimento infantil lá em Manaus, um pouquinho distante, mas realmente eu não sei tudo, mas tenho trabalhado aí numa carreira de 12 anos de pesquisa, tenho me dedicado a isso e adoro o que eu faço. Uma coisa que eu queria te perguntar é assim, primeiro falar que é um privilégio ter o norte no Papo de Criança, né? Manaus com a gente, coisa mais linda. Eu queria que você contasse pra gente o que chega pra você no consultório, que tipo de criança você atende e a pergunta que não quer calar, que eu acho que muita gente faz. Você dá aula particular no consultório? Então, o que o psicopedagogo faz ou do que ele se ocupa? Efetivamente, nós trabalhamos com as dificuldades de aprendizagem. No entanto, muitas crianças chegam com problemas emocionais, com transtornos psíquicos e psicológicos, e os pais entendem que o psicopedagogo, por ter a palavra psico na frente, vai dar conta disso. E na verdade não. Eu sempre que recebo crianças nesse aspecto, eu encaminho principalmente para a classe médica, seja o psiquiatra ou neurologista, dependendo do estudo, e para o psicólogo. E é uma parceria que para nós aqui funciona muito bem, porque eu como psicóloga eu vou dar conta das demandas afetivas que impedem a aprendizagem, beleza? Mas a hora de estruturar a aprendizagem, aí é o trabalho da psicopedagogia, é isso? Exatamente. Então, assim, nessa parceria eu recebo, por exemplo, eu verifico se tem alguma demanda, eu encaminho. Agora o psicólogo faz um bate-volta. Tem dificuldade de aprendizagem, percebeu que a criança tem uma dislexia, percebeu que a criança tem uma dificuldade com matemática, que é descalculia em algum aspecto, ou realmente está bloqueado, não está aprendendo por um aspecto metodológico, muitas vezes, essa criança volta então para o consultório psicopedagógico, que não é reforço escolar. Não fazemos a tarefa de casa no consultório, não fazemos trabalhos escolares. Pode esquecer, se você já não aguenta mais fazer lição de casa, achar que vai contratar um psicopedagogo para limpar sua barra, tá enganado. Lição de casa é tarefa da família, é responsabilidade da criança, não é do psicopedagogo. Então, a psicopedagogia está estreitamente relacionada à aprendizagem, a gente já entendeu isso. Então, lá no consultório você vai trabalhar com caderno, lápis, papel, livro, é isso? É isso que rola no consultório da psicopedagogia? Então, essa também é outra pergunta. O que se faz depois que a porta se fecha, né? E alguns pais chegam ao consultório psicopedagógico, vê um monte de brinquedo, ou vê a criança brincando quando vai buscar e ele passa a tarde brincando, ele passa o horário brincando, não. Nós utilizamos papel, lápis, caneta como recurso, né? Mas também utilizamos jogos, utilizamos testes psicopedagógicos. Os jogos, eles são instrumentos. Na verdade, todo recurso, seja papel, seja jogo, seja teste, ele vai ser instrumento, ele vai ser meio para acessar essa criança. Inclusive, em relação a isso que você está falando do uso dos jogos dentro do consultório, tem um vídeo da primeira temporada, eu acho, do canal, que fala sobre o uso dos jogos dentro das terapias. Dá uma olhada lá, vai ficar o link aí na descrição, porque assim, muitas vezes os pais acham que porque a gente está jogando dentro do consultório, a gente está brincando e a gente não está numa atividade dirigida. E pelo contrário, o lúdico é a forma de acessar a criança muitas vezes e sem o uso dos jogos a gente também não consegue caminhar, porque só papel e lápis fica muito chato, né?
A psicopedagogia é uma área que vai privilegiar crianças de que idade, assim? Até que idade pode ser trabalhado? Por exemplo, os idosos são beneficiados, os pequenininhos de 2 anos. Quem é o público da psicopedagogia? Então, eu, Priscila Lima, trabalho com crianças a partir de 4 anos, porque é o momento que elas começam a ingressar na escola. Então, a queixa aparece. É uma queixa de aprendizagem. Existem psicopedagogos que trabalham com estimulação precoce. Então, recebem ali crianças de 2 anos, 3 anos, mas a orientação que eu sempre recebi, a minha formação, e eu entendo que, como psicopedagoga, a queixa aparece aos 4 anos de idade, né? Quando a criança ingressa na educação formal. Mas a psicopedagogia também atende idosos com o trabalho de reabilitação cognitiva. Então, aquele idoso que está entrando num processo de demência, que está com dificuldade de memória, de atenção, o psicopedagogo também pode estar atuando com ele. Ou seja, é uma área incrível. A gente poderia ficar hoje aqui falando sobre a psicopedagogia por muitas horas, mas o Papo de Criança vai encerrar por aqui. Provavelmente a gente volte com esse assunto em algum momento, porque não esgotou, né? É verdade. E se você quer ver algum tema no Papo de Criança, deixa o seu comentário aqui no vídeo, que a gente vai fazer o possível para trazer uma galera para falar sobre aquilo que você quer saber. Papo de Criança é coisa séria, dá um joinha no vídeo, compartilha com a geral e volta, porque a semana que vem tem mais. Até a próxima, obrigada, Pri. Eu que agradeço e curte, compartilha, como é que as blogueiras fazem? Curte, comenta, compartilha. Aí, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Priscila Lima, psicopedagoga, manauara, delícia. A gente vai fazer tudo, mas esse nunca. A gente ia fazer essa... O que rolou? Nada? Tô louca. Não, mas eu ouvi um barulho. Não. Eu tô tímida, muita gente olhando. Isso. Aí, tem mais uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Esqueci. Essa foi, era Tem que soltar aquele negócio de fazer. Mas é o que eu fiz, ninguém mais, ninguém menos que eu tenho que Tem que manter o ritmo, vai. E se você se interessa por qualquer outro treino, vai, vamos lá.